Deixarei um versículo para a nossa meditação em nome de Jesus Cristo nessa manhã e uma experiênciazinha que eu tive na minha vida. Quem sabe essa experiência pode edificar a tua vida de alguma forma. Talvez você esteja passando essas experiências que eu passei também e achando que não vai dar mais certo por conta do tempo, não sei lá. Mas em nome de Jesus Cristo, assiste esse vídeo. Amém? Talvez esse vídeo ele fale ao teu coração de alguma forma, mas em nome de Jesus Cristo, assiste esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Não é uma ordenância não, é só um pedido. Se tiver no teu alcance e tu tiver com tempo, aí o senhor, a senhora que está lá no outro lado, sentiu desejo, então assiste esse vídeo em nome de Jesus. Escuta lá. Deixa eu deixar um versículo para a nossa meditação. Gálatas capítulo de número 6 e o versículo de número 9. E não nos cansaremos de fazer o bem, porque a seu tempo cefaremos, se não havemos desfalecido. Quer dizer, se a gente estiver vivo, a gente vai alcançar aquilo que a gente fizemos. Esse versículo aqui é muito interessante, irmão, porque nós hoje vivemos na lei da semeadura e tudo aquilo que a gente planta nasce. É bom entender que a nossa vida é como se fosse um campo fértil, independente da semente, seja ela de que forma for, jogar ela nessa terra, ela nasce. Então, se for uma semente boa, a gente vai ter um bom fruto. Se for uma semente ruim, mesmo assim vai nascer, mas teremos uma mal colheita. Por exemplo, eu me lembro que na época eu morava no engenho, era no engenho Buraém, da usina Trapiche, e eu tinha muito desejo mesmo de alcançar uma casa própria, mas eu não podia por conta da minha vida financeira, que era muito baixa. Meu salário muito pequeno, eu não tinha nenhuma condição, tinha família que dependia de mim, e por esta razão eu não tinha como. E eu cheguei até a administração daquela área, falei para ele se ele poderia me ajudar com a casa, porque naquela época a empresa daria casa para morador do engenho, naquela localidade, e ele chegou para mim e disse, não tenho casa não. Felizmente, compra uma casa na rua. Irmão, esta palavra que ele pronunciou em minha direção foi como se ele dissesse assim, a sua casa está preparada na rua, então você não vai morar mais aqui, vai morar na rua. E isso não permeou por muito tempo. Deus levantou alguém ao meu benefício. Mas antes disso, houve aquela cheia de 2011 para 2012, foi mais ou menos assim, ou foi 2010 para 2011, aquela cheia, então liberou o fundo de garantia de todo mundo. E ali eu tive o privilégio diante de Deus de poder sacar o meu fundo de garantia, que deu 7 mil mais ou menos, mas eu tinha algumas pendências para resolver. Resumindo, o que restou para mim desse dinheiro foi R$3.200. E com R$3.200 não tinha condição de ter uma casa boa, não era um quinquinho de casa, não, era uma casa para se morar, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, dessa forma. E Deus levantou alguém, irmão, que me ajudasse, mesmo sem entender nada do que estava fazendo. Mas o interessante aqui é que uma vez Jesus disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas entenderás depois. Tem tanta coisa que surge em nossa vida hoje, que a gente fica tão preocupado atrás de entender o porquê está acontecendo, e na hora nós não conseguimos entender. E eu cheguei até um determinado senhor e perguntei para ele quanto era o terreno da casa. E ele disse para mim que o terreno era 4 mil. E por esta razão eu não poderia comprar o terreno, porque eu só estava com 3.200. Resumindo, ele me ajudou e deu um terreno muito grande por R$3.200. Mas cadê o dinheiro para construir a casa? Também não tinha. E Deus usou um homem e se submeteu a fazer a casa. Irmão, ele fez a casa todinha.
Glória a Deus. E colocou a chave na casa e disse: está aqui. Eu hoje paro para entender como Deus é misericordioso diante de alguma situação, circunstância da vida que você não entende. O porquê estou aqui estou te informando dessa forma o que me aconteceu. Eu estou te contando essa experiência porque a gente tem por base e memória de só ajudar alguém que nos ajuda. Se fulano ou Beltrano estender as mãos para mim, aí eu estendo as mãos para ele. Mas não use dessa forma não. Primeiro se submeta a ajudar. Mas quando você ajudar, não espere a recompensa de quem você ajudou. Porque Jesus disse: se eu amar aquele que me ama, que recompensa tereis? O homem que não tem entendimento usa dessa forma. Mas aquele homem que me ajudou, ele sabia que de mim não tinha como ter nenhuma retribuição, por conta da minha vida financeira que era muito baixa. Mas ele tomou por base que o Criador, o dono do ouro e da prata, poderia lhe retribuir de alguma forma. E eu quero te contar, resumindo este vídeo, que este homem, graças a Deus, hoje ele não trabalha mais para ninguém. Ele trabalha para ele mesmo. Deus o abençoou de uma forma tão grande. Glória a Deus. Que hoje ele tem um pão de cada dia sem precisar dependência de ninguém. Hoje ele vive porque o Senhor o ajudou-lhe, o abençoou. Aí depois eu me encontrei com ele e disse: tudo isso aconteceu por conta da ajuda que você me deu, quando a gente os dois não estendia nada. Então, em nome de Jesus Cristo, eu tenho gravado um videozinho e lançado no YouTube. Sabe, eu sei que todos nós precisamos de uma ajuda, mas eu queria te dizer que quando você estender a mão para mim, para me ajudar, não espere de mim não, mas Deus irá te abençoar. Deus irá te abençoar pelaquilo que tu fizer por mim. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus Cristo Nazareno.